Saúdo a todos os irmãos e aos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos alegres, felizes por esta noite, estarmos aqui na casa do nosso irmão Florencio, mais uma vez, para pregar, anunciar, falar do amor de Deus. E nessa feita eu quero compartilhar com os irmãos e com você, meu querido e amado ouvinte, que está na sua casa, na sua residência, ouvindo o som nessa noite, e dizer que você é um bem-aventurado por estar ouvindo a palavra de Deus. Palavra essa que tem poder para transformar, libertar, colocar o homem caído de pé, dar dignidade a ele, como já foi pregado nesta noite. Quero compartilhar um versículo da Bíblia que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 10, somente o versículo 34, o 35 e o 36. Vamos falar a respeito dessa passagem tão conhecida e tão pregada. Livro de Atos, capítulo 10, versículo 34, 35 e 36. É motivo de alegria se você tiver uma Bíblia na sua casa e puder nos acompanhar. Ou se você puder escutar a palavra, pois a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. E nessa noite o Senhor ele fala conosco e diz assim: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Verso de número 36. E esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Glória a Deus. Somente esses versículos. E assim como o meu irmão já anunciou o evangelho, proclamou, e nós vemos que Deus ele salvou muitos homens, homens que clamaram, mulheres, homens que estavam numa situação decadente, de encontro ao abismo perdido, e que tiveram um encontro, que se aproximaram de Jesus, e ali encontraram a salvação eterna na pessoa bendita de Cristo. Assim também Deus vai continuar falando. Nós vemos que o apóstolo Pedro ele vai dizer: reconheço então que Deus ele não faz acepção de pessoa. E isso é verdade. O Deus que nós servimos é um Deus que a qualquer que procure se aproximar dele, ou que clame, ou que creia, esse alcança a vida eterna na pessoa bendita de Jesus. E esse texto que nós lemos é um texto, uma passagem bíblica, aonde o Dr. Lucas vai escrever e narrar uma história de um homem chamado Cornélio. O texto vai dizer que este homem era um homem temente a Deus, um homem piedoso e um homem que orava a Deus todos os dias junto com a sua família. E isso é uma lição para mim e para a sua vida. Vemos que esse homem era um homem piedoso, um homem que buscava Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que este homem ele tinha essas características boas, e nós temos que tomar atitudes boas que agrade a Deus. Então esse homem ele traz essa lição para mim e para a sua vida nesta noite, que esse homem é um homem que procurava se aproximar mais e mais de Deus. E nós vemos que o texto ele fala a respeito que esse homem também dava um bom exemplo na sociedade. Esse homem era um homem que tinha um bom testemunho, apesar dele não ser judeu, não ser um homem conhecedor da Bíblia, não ser uma pessoa da lei a respeito do conhecimento da Torá, como já foi pregado essa noite, mas ele era um homem, ele era uma família exemplar. O que eu quero que você entenda nessa noite é que, apesar desse homem ter tudo isso, ele um dia, orando 3 horas da tarde, ele teve uma revelação de Deus. E muitas das vezes, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nos dias atuais que nós vivemos, quantas famílias, quantas pessoas são gente boa, quantas pessoas são pessoas
que têm seus conhecimentos, pessoas que servem a Deus do seu jeito, pessoas que estão até pessoas piedosas, que ajudam o próximo, mas que precisa, mas que na sua vida, na sua família falta algo, que é ter um encontro, que é ter a revelação de Deus na sua família. E nessa noite, assim como este homem, essa família, ele teve a revelação de Deus na sua vida, eu quero dizer para você que Deus, essa noite, ele também se revela para você. Ele se revela para a sua família. Eu quero dizer que, assim como este homem que estava orando, que tinha uma vida piedosa, que era um homem justo, que temia a Deus, eu quero dizer que talvez você também seja uma pessoa assim. Eu quero dizer que talvez você com sua família viva desta maneira. Você vive uma vida piedosa, uma vida que tenha um bom fruto e um bom testemunho, mas que você precisa ter um encontro com Cristo. Porque a nossa vida, ela se resume em duas partes. A primeira parte é a parte natural, o homem natural, mas também existe a parte espiritual, que é o homem, que é a família, que é o jovem, que é a mulher, que todos precisam ter um encontro com o Espírito Santo de Deus, a qual nessa noite foi pregado, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando nós lemos essa passagem do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, homens de Deus que proclamaram o Evangelho, homens a qual o próprio apóstolo Pedro ele diz: vós sois nação eleita, escolhida, ou seja, a qual eles foram eleitos e escolhidos para uma missão e um propósito, de levar o Evangelho. E nessa noite não é diferente. Nós estamos aqui porque tivemos o privilégio de ter um encontro, de ter revelado o amor de Deus na nossa vida. E nós estamos aqui anunciando o Evangelho, os milagres de Jesus, anunciando como tudo que Jesus fez, que começou pelo batismo, após ser batizado por João Batista, a qual ali descia sobre ele uma pomba em forma do Espírito Santo, a qual Deus ungiu a Jesus Cristo para um propósito e para uma missão. O propósito era de uma cruz do Calvário, mas a missão era de implantar o reino de Deus no coração dos homens. E nessa noite estamos aqui com esse mesmo propósito, esse mesmo a qual Jesus ele determinou, como foi falado essa noite, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E assim passou para os apóstolos e desceu há muitos anos atrás. E assim Jesus ele deixou escrito na sua palavra, e até os dias de hoje nós seguimos e damos sequência a esse trabalho que Cristo deixou, que é anunciar o Evangelho, falar das boas novas, mudança de vida na vida do cristão. Então, meu querido, quando nós olhamos para essa passagem, vemos que Pedro ele fala a respeito, ele faz um raio-x da vida de Jesus após o batismo, a qual ele vai dizer que Jesus andou por toda a Galiléia, Judéia, pregando, curando os enfermos, aleijados, coxos, a qual esse homem chamado Jesus, que morreu na cruz, por amor de mim, por amor de vós, a qual este homem chamado Jesus, ele só fez o bem. E até os dias de hoje ele continua fazendo bem, através do Espírito Santo. Jesus, essa noite, ele quer tocar na sua família, na sua vida. Jesus Cristo, ele diz, e li o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Veja que o Deus a qual nós servimos, ele não é somente para mim, o irmão, a qual pregou antes de mim, ou a irmã que louvou, não. Ele é o mesmo Deus de todos. Ele quer trazer paz não só para a minha vida, mas também para a sua vida, para o seu vizinho, para o seu filho, para a sua esposa, para o seu patrão no seu trabalho. Jesus Cristo, ele é o Evangelho da paz de todos. É ele quem traz a paz em espírito. Não é a paz terrena, mas é a paz em espírito. Então, quando nós olhamos para essa passagem, esse texto, nós podemos aprender algumas lições e algumas verdades de Deus sobre a nossa vida. E a primeira verdade é que Deus ele não faz acepção de pessoa. O meu irmão já anunciou e pregou aqui nesta noite. Não importa qual é a tua situação ou a tua condição financeira,
Não importa qual é o que você está vivendo. Jesus, assim como Ele ama a mim, Ele também ama você. Porque já foi pregado, anunciado. Porque Deus, Ele sempre se importou e se importa com a humanidade. É tanto que Ele vai dizer lá no verso 17 do capítulo 3 de João. Portanto, veja que o próprio Cristo, Ele faz uma afirmação. Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo. Vemos que Jesus, Ele se preocupa com a tua vida. Vemos que Jesus, Ele sempre esteve atrás do homem. Porque nós sabemos que a religião é o homem querendo se justificar com Deus. Mas o Evangelho é Deus à procura do homem. Porque sempre Deus, Ele quis ter essa comunhão com o homem, com a humanidade. O problema é que a Bíblia vai dizer que o que separa o homem de Deus é a iniquidade, ou seja, o pecado. Mas que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido agravado que não possa ouvir. Mas todo aquele que clama e crê no nome do Senhor, naquele grande dia, a Bíblia diz que este não será confundido. Então, meus queridos e amado ouvinte, vemos algumas verdades de Deus para a minha vida, para a tua vida. A segunda verdade que nós vemos nessa passagem é que Jesus Cristo, Ele sempre escolhe alguém. Jesus Cristo, Ele sempre envia alguém para falar do seu amor, da sua misericórdia. Não é à toa que você está ouvindo essa palavra essa noite. Não é por acaso, porque Deus, Ele não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. E o propósito nessa noite é alcançar a tua vida para Cristo. O propósito nessa noite é que você venha ter um encontro com Cristo. O propósito nessa noite é que Deus, Ele quer revelar a sua palavra para você e para a sua família. O mesmo propósito que o anjo apareceu para este homem. Nessa noite, esse é o propósito de Deus. Essa é uma verdade, porque Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Não, pelo contrário. A vontade do coração de Deus é que todo homem, que toda mulher, que todo jovem venha ter o pleno conhecimento da verdade e se achegue a Ele. Isso são verdades bíblicas. Não é invenção minha, não é invenção de pastores, não é invenção de religiões, não. É o próprio Cristo atrás da humanidade, porque Ele diz na sua palavra, porque eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E a humanidade, ela se encontra perdida, ela se encontra andando em caminhos que parecem perfeitos aos seus olhos, mas são caminhos que levam à morte. Mas Jesus Cristo, essa noite, mais uma vez, Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo, essa noite, Ele faz 4 afirmações para você e para mim. Ele diz: eu sou o caminho. O caminho é Cristo. Não há outro caminho a qual eu e você podemos seguir, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a própria vida. E essa noite também já foi pregado. Mas eu quero encerrar mais uma vez, pois o Senhor já tem falado. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, tão grande, que Ele toca os nossos corações. A terceira verdade que nós aprendemos nesse texto é que esse homem estava orando às voltas das 3 horas da tarde. E quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, Ele nos escuta. A Bíblia diz, irmão, a qual chegais até a mim, que eu chegareis até a vós. Como nós podemos se achegar até a Deus? Como nós podemos se aproximar de Deus, um Deus tão poderoso, um Deus tão grande, mas um Deus tão amoroso, um Deus a qual Ele dá o privilégio para mim e para você de nós chegarmos até a Ele. E só tem um único jeito de nós chegarmos até a Ele, é através do seu Filho, chamado Jesus de Nazaré. Então, meu querido, nessa noite, você que está na sua casa, você que está ouvindo a palavra do Evangelho, você que está ouvindo, se essa palavra tocou no seu coração, se você
procura ter um dia um encontro e procura um dia ter a revelação de Deus, eu quero te dizer que o Senhor esta noite se revelou para você. Eu quero dizer que Deus, existe várias maneiras de Deus se revelar para o homem, e uma das suas maneiras é através da sua palavra. E esta noite Jesus, ele falou no teu coração. Essa noite Jesus, ele se revelou para você e diz: filho, ele está de braço aberto, porque como foi pregado no Evangelho de João, capítulo 14, a qual ele vai dizer que vai para o Pai, mas que voltaria para levar, para onde ele estiver, nós estivermos também, porque o melhor lugar, meu amado e querido ouvinte, que eu e que você devemos estar, é nos pés de Jesus, é caminhando com Cristo, é esperando Cristo voltar para buscar um povo a qual este povo reconheceu e aceitou. Porque como meu irmão pregou nesta noite, aquela mulher, ela estava debaixo da lei, mas eu quero te dizer uma coisa, que a lei, ela nos condena, porque a lei, ela vem dos homens, mas a graça não. A graça nos salva, porque ela vem de Deus. E só quem pode te salvar é a graça, através do sacrifício de Jesus. Então, meu querido, a única coisa que eu e que você podemos fazer para receber essa graça é crer e aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Então, meus amados, irmão e querido, que Deus em Cristo abençoe a todos que ouviram este som, essa mensagem, que você possa procurar uma igreja evangélica ou escutar uma pregação, ler a sua palavra, a sua Bíblia na sua casa, que Deus possa falar mais o seu coração. E eu quero agradecer a minha oportunidade. Amém.